Tiago, capítulo de número 3, versículo de número 4, diz a palavra: olhai para os navios que, sendo tão grandes e levados de impetuosos ventos, se viram com um pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também é a língua, um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Essa é a primeira ministração, talvez, que você esteja ouvindo aqui, e talvez a mensagem que vai dar início no seu ano. Eu quero dizer uma coisa: essa palavra ela é extremamente importante. Esse texto é extremamente rico, porque ele está dizendo que um foguinho desse tamanho coloca fogo em uma floresta inteira. Esse texto está dizendo que um leme, pequeno leme, comparado ao navio que o governa, muda a direção de um navio contra o vento. Ou seja, o navio é grande, o vento é forte, mas um leme pequeno consegue mudar o destino de um navio. Eu não sei se você já viu o tamanho de um leme comparado ao tamanho da embarcação. É pequeno. E eu não sei se você já parou para perceber qual é o tamanho da sua língua comparado a você. E esse é o maior perigo do ser humano, porque a nossa língua governa o nosso corpo muito mais do que os nossos músculos. A nossa língua domina muito mais a nossa história do que propriamente a força das nossas pernas para caminhar. A nossa língua determina muita coisa. Com os nossos lábios nós determinamos muitas coisas. E eu quero que você entenda o quão isso é importante. Por isso que quando Tiago está escrevendo esta carta, ele está dizendo: olha, a língua ela é terrível se você não cuidar. É como se fosse um veneno para a própria carne, para a própria alma. Veneno. Você já imaginou que dentro de você tem um veneno? E aí a Bíblia vai dizer que, como um cavalo que é colocado freio na língua para refrear, você consegue controlá-lo. E a maior dificuldade nossa é justamente frear a nossa língua. E se você parar para pensar, as pessoas que já foram machucadas porque você falou demais, as muitas decisões erradas que você tomou porque falou antes da hora, porque disse algo fora de tempo. Então a Bíblia vai dizer que nós temos que falar menos, controlar a nossa língua. E aí muita gente confunde o que é falar menos. Eu não estou falando de quantidade de palavras, por mais que a pesquisa científica mais agora aproximado do nosso tempo diz que um ser humano comum fala de 7.000 a 20.000 palavras por dia. E só diminuiu porque a gente usa hoje muito o WhatsApp, a não ser quem manda áudio de 10 minutos. E existem essas pessoas. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Quem você acha que fala 7.000 e quem você acha que fala 20.000 palavras? Sabe, a Bíblia diz que na multidão de palavras não falta pecado. Provérbios diz isso. Ou seja, quanto mais nós falamos, mais chances de errar nós temos. A gente acabou de chegar em 2020, e por isso essa palavra é tão importante exatamente agora. Porque para pensar em 2019, quanto que você falou e quanto de coisa que não devia você falou. Quanta gente não chegou com você até 2020 porque em 2019 os seus lábios, a sua língua feriu.
Quantas coisas você deixou de viver, porque na hora que tinha que calar, falou, e na hora que tinha que falar, ficou em silêncio. A Bíblia vai dizer: na multidão de palavras não falta transgressão. Provérbios também diz: como maçãs de ouro em salvas de prata são as palavras ditas ao seu tempo. E nós acabamos de começar um novo ciclo, de um novo tempo. E aí eu estou dizendo para você: lindo, se possível, em 2020, fala menos. Se possível, dessa vez, ouça mais. Mas que vontade de falar, não. Ouve mais. Quanto mais você ouve, mais time para falar você tem. Quanto mais você espera, mais assertivo na fala você é. Agora, quando você se apressa em falar, normalmente se torna esse isqueiro que taca fogo em toda uma floresta porque não respeitou o tempo de falar. Se eu puder te dar um conselho, ouça mais antes de falar. Sabe, viva mais antes de falar. Não tente ser mestre dos outros, porque assim como diz a palavra, duro será o juízo contra você. Porque quanto mais falamos, mais em risco nós estamos. Espere mais para falar e seja mais apressado no ouvir. Sabe, resguarde o seu coração, resguarde a sua vida, espere para falar, para que quando os seus lábios se movam, quando a sua língua se movimente, haja cura através dos teus lábios, haja palavras de bênção através dos teus lábios, haja vida nova através dos teus lábios, para que quando a sua boca se abra, seja Deus falando a partir de você, e não aquilo que está tentando fugir de controle domine você a partir da sua língua. Não se esqueça, é um leme de um grande navio. A sua língua é o leme da sua história. E se você quiser, esse leme leva para longe. Como também, se você deixar, esse leme leva você para o centro da vontade de Jesus. Deixa você próximo do Senhor. Deixa você mais próximo das pessoas. E quanto menos você falar, mais vontade de ouvir você vai ter. E quanto mais você ouvir, todas as vezes que você falar, a sua fala terá um fruto determinado pelo Senhor. Eu falo todos os dias. A gente fala todos os dias. Quanto mais eu falo, confesso que tenho vontade de diminuir a quantidade de fala. Porque, sendo sincero, quanto menos eu falo, mais eu acerto. E quanto mais eu tento falar, mais eu erro. E aí você está pensando, então o segredo é falar em poucas quantidades? E a resposta, na verdade, é não. O segredo é você falar de maneira assertiva poucas vezes. Não é a quantidade de palavras, mas é a quantidade de vezes que você abre a sua boca para falar. Você quer usar a sua língua? Você quer usar a sua voz? Então deixa eu te dizer algo para você. Vamos começar a treinar? Olha isso aqui. Em nome de Jesus, o meu ano, a minha história, a minha vida, a minha casa, a minha família, a minha história serão coordenadas pela voz dos céus que comandam na terra, e o nome de Jesus será glorificado através dos meus lábios, e tudo aquilo que eu fizer, tudo
tudo aquilo que eu falar glorificará o nome de Jesus, nome sobre todo nome, e dos meus lábios não sairão maldição, dos meus lábios sairão rios de águas vivas que nascem no trono de Deus. Porque aquilo que eu falo, aquilo que eu grito, não está nascendo da minha carnalidade, mas está vindo de Jesus. Quem controla a sua língua não é fruto, olha que loucura isso, não é fruto das suas próprias escolhas. Quem controla a sua língua, refreia a língua, entrega o controle da história para o Senhor. Porque todas as vezes que eu falar, todas as vezes que eu abrir a minha boca, não será eu, mas será o Senhor Jesus. E o modelo dele é perfeito. Olha para a Bíblia. No momento que Jesus, na nossa opinião, devia dizer: eu sou inocente, ele ficou em silêncio, porque maior do que a vontade de falar, prevalecerá a vontade de Deus sobre nós. A vontade é gritar, mas muitas das vezes melhor é silenciar, para que a vontade de Deus se cumpra em nós e através de nós.